Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele, estou aqui para mais uma aula de Química 1. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 14, que é a continuação da matéria de propriedades periódicas. Então, é imprescindível que antes que vocês assistam, essa aula, vocês não deixem de assistir a aula anterior do módulo 13, tá? Porque hoje vai ser uma continuação, ok? Então, a gente vai dar prosseguimento, às propriedades. A gente, na aula passada, falou sobre raio atômico, sobre densidade, sobre volume atômico, né? Então, hoje a gente vai ver algumas outras propriedades que são importantes para as provas que a gente vai fazer, vestibular, né? Vamos lá? Bom, gente, vamos então dar início à segunda parte das propriedades periódicas, começando com a primeira propriedade, que é o potencial ou energia de ionização. Então, o que vem a ser isso? A energia de ionização é a energia necessária para que você consiga arrancar, um elétron de um átomo. A gente aqui observa o seguinte, que os gases nobres, eles aqui, eles estão incluídos, tá vendo? E por que os gases nobres têm uma energia de ionização altíssima? A gente, quando estudou tabela periódica, viu que os gases nobres, eles são estáveis, Então, eles não precisam ganhar elétron e nem perder elétron, Eles já têm a quantidade certa de elétrons para a estabilidade deles. Então, para você conseguir arrancar um elétron, de um gás nobre, é muito difícil, é necessário muita energia. E a gente observa aqui o seguinte, que os gases nobres, eles aumentam para cima e para a direita, Então, aqui, nesse sentido aqui, Então, a gente observa o seguinte, que o hélio, que é o primeiro gás nobre, que fica aqui, no primeiro período, ele é o elemento que tem a maior energia de ionização, ou seja, para conseguir arrancar um elétron do hélio é muito difícil, tá? E a gente também observa aqui o seguinte, que a segunda energia de ionização, a segunda ionização, para você conseguir arrancar um segundo elétron, é mais difícil ainda, ou seja, você precisa de uma energia ainda maior para arrancar, enfim, um elétron de um terceiro elétron de um átomo. Vai precisar de mais energia ainda, tá? Então, quanto mais energia quanto mais elétron você retira de um átomo, mais energia de ionização vai ser necessária, ou seja, maior energia vai ser necessária para você conseguir arrancar ele, tá? Vamos então para a segunda propriedade. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade, O que vem a ser isso, gente? A energia liberada quando um átomo recebe um elétron, ou seja, aqui a gente está vendo, de verdinho, que essa parte aqui, não inclui os gases nobres. Por que não inclui os gases nobres? Porque os gases nobres, como eu acabei de falar, eles são estáveis. Se eles são estáveis, eles não querem receber elétron nenhum, Eles não querem ganhar elétron. Então, eles não vão ter afinidade eletrônica, tá? Então, a gente observa aqui, que a afinidade eletrônica, ela aumenta para cima e para a direita, Como os gases nobres não entram, o elemento que tem a maior afinidade eletrônica é o flúor, tá? Então, essa é a energia liberada quando ele vai receber o elétron, tá? Viu a diferença? A energia de ionização é a energia necessária para você arrancar. Aqui é a energia liberada quando você recebe o elétron, quando o átomo recebe o elétron, tá?
Vamos agora à terceira propriedade. Eletronegatividade. Eletronegatividade é o quê? A tendência que um átomo tem em atrair elétrons. Novamente, os gases nobres não estão incluídos. Por quê? Porque os gases nobres não querem atrair nenhum elétron, eles já são estáveis. A gente tem algumas tabelas periódicas, né, que elas já fornecem a eletronegatividade para a gente. Então, a gente consegue observar, né, que a eletronegatividade ela vai aumentar para cima e para direita, assim como as outras propriedades que a gente viu. Então, a gente observa que os ametais, né, que são os elementos que estão localizados aqui desse lado, né, quando a gente viu tabela periódica, né, vimos que os ametais, né, são os elementos que estão aqui desse ladinho. Então, a gente observa que os ametais são os elementos que têm a maior eletronegatividade. E por que isso acontece, né? A gente viu que os elementos, né, desse grupo aqui, né, dos halogênios, grupo 17, eles têm 7 elétrons na última camada, né? Então eles só precisam de mais um para atingir a estabilidade. Então eles estão doidos para conseguir ganhar um elétron, né? Então eles têm muito forte essa tendência em atrair elétrons, né? Aí o grupo 16, né, que é o grupo anterior dos calcogênios, também tem uma forte tendência, né? Por quê? Porque eles têm 6 elétrons na última camada e precisa de 2, né? O grupo 15, né, também tem uma forte tendência, porque eles têm 5, precisam de 3, né? Mas vocês observem o seguinte, né? Que ela está aumentando para a direita. Então, quem é do grupo 15, né, tem uma determinada eletronegatividade forte. Quem for do 16, essa eletronegatividade, né, é mais forte ainda. Quem é do grupo 17, então, essa tendência em atrair elétrons é muito forte, né, porque só está faltando um para eles atingirem a estabilidade. E outra pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: por que, né, se todos os halogênios, né, todo mundo do grupo 17 tem 7 elétrons na última camada e só precisa de um, por que o flúor é o que tem essa tendência maior, né, tem eletronegatividade maior do que os elementos que estão mais abaixo dele? Porque o flúor, ele tem o raio menor, né? A gente viu que o raio atômico, ele aumenta, né, nessa direção aqui. Então, o flúor, né, é o halogênio que tem o quê? O menor número de camadas, tá? No segundo período, então ele só tem 2 camadas, né? Então, o raio dele é muito pequeno. Então, a atração núcleo-elétron é muito grande. Então, quem tem essa atração, né, entre o núcleo e os elétrons, quem tem essa atração muito grande, são os mais eletronegativos, né? Então, por isso que os halogênios que estão mais abaixo, né, conforme eles vão tendo mais camadas eletrônicas, eles vão estar com raio maior, e com isso, essa tendência em atrair o elétron vai ficando um pouco menor. Deu para entender? Então, vamos agora à próxima propriedade. Eletropositividade ou caráter metálico. Então, a gente viu a eletronegatividade, agora a gente está vendo a eletropositividade, que é o quê? A capacidade, né, a tendência que o átomo tem em perder elétron. Então, se os que querem ganhar, se os que têm tendência em ganhar elétron estão localizados desse lado da tabela, os que têm tendência a perder elétron vão estar localizados o quê? No lado oposto, né? Novamente, os de gases nobres não estão incluídos. E a gente observa o que aqui, gente? Que a eletropositividade, né, ela tem
ela aumenta junto com o raio atômico, né? A gente na nossa aula, né, na nossa última aula, a gente chegou a ver, né, que o raio atômico, ele aumenta para baixo e para a direita, né? Assim como a eletropositividade. Qual a relação que a gente tem disso? Por que que os átomos que têm o raio atômico grande, né, eles vão ser muito eletropositivos, né? Porque quanto maior o seu raio, menor é a sua atração núcleo-elétron, né? Então, os átomos, os elétrons, eles não estão tão atraídos assim pelo núcleo. Então, é mais fácil para conseguir perder esses elétrons, né? Então, quanto mais juntinho os elétrons estiverem do núcleo, ou seja, quanto menor for o raio, aí é mais difícil você conseguir arrancar. Quanto maior for o raio, mais fácil você consegue arrancar com mais facilidade. Deu para entender? Além disso, aqui, né, desse lado, a gente tem, né, o grupo 2 dos metais alcalinos terrosos, né, que é um grupo que tem apenas 2 elétrons na última camada, né? Então a gente viu que eles querem o quê? Perder esses 2 elétrons para atingir a estabilidade, né? Para ficar como os gases nobres. E o grupo 1, né? Que é o grupo dos metais alcalinos, que tem 1 elétron na última camada. Então eles querem muito perder esse único elétron que resta a eles para eles atingirem a estabilidade. Ou seja, principalmente esses 2 grupos aqui, eles têm uma forte tendência em perder esses elétrons, né, para atingir a estabilidade que eles tanto querem, ok? Vamos dar uma olhadinha então agora para um resumo, olha, que eu fiz das propriedades, né? Aqui não estão todas, mas estão as principais, né? A gente observa aqui, ó, com as setinhas que estão em verde, tem a eletropositividade e o raio atômico, né? Então essas 2 propriedades, elas aumentam para a esquerda e para baixo, né? Aqui nessa direção. Enquanto as propriedades que estão aqui, ó, na setinha vermelha, que são a eletronegatividade, potencial de ionização e a eletroafinidade, né, elas aumentam nesse sentido aqui, para a direita e para cima, tá? Então, isso é para ajudar vocês na hora de estudar. Então, gente, essas foram as propriedades que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado tudo entendido, né? A gente pode observar, né, que se vocês conseguirem entender, né, o conceito, né, o que significa cada uma dessas propriedades, fica mais fácil, né, entender o comportamento, né, qual vai ser a tendência, né, que essa propriedade vai ter para aumentar, né, qual vai ser o sentido daquelas setinhas, né? Então, ao invés de ficar só decorando, né, as setinhas, né, ajuda. Mas é importante você também entender o conceito, que aí você, através do conceito, vai entender por que as propriedades, né, vão aumentar naquele sentido, tá? Aí eu separei alguns exercícios para a gente dar uma olhadinha, tá? Para a gente exercitar. Vamos lá? Então, gente, eu selecionei aqui alguns exercícios, né, sobre o conteúdo para a gente estar resolvendo, tá? Esses exercícios não estão na apostila. Os exercícios da apostila, né, vão ser resolvidos nas aulas ao vivo, né, nas lives. Eu selecionei aqui outros exercícios para a gente ver. Então, o número 1 diz o seguinte: os elementos que apresentam maiores energias de ionização são da família 2. Então, a energia de ionização é o que mesmo? Lembra? Energia, né, que necessária para você conseguir arrancar um elétron de um átomo. Então,
o grupo, né, a família, que é mais difícil você conseguir arrancar um elétron, é a família dos gases nobres, né? A gente viu que a energia de ionização, ela aumenta, né, para a direita e para cima, né? Quanto mais para a direita e para cima, maior a energia de ionização. Tanto é que a gente viu que o hélio é o elemento que tem a maior energia de ionização, correto? Então, ele quer saber qual desses grupos aqui vai ter a maior energia de ionização. Metais alcalinos terrosos. Aqui, ó, eles estão aqui, né, bem à esquerda. Então, eles têm uma energia de ionização baixa. Gases nobres, né, são os que têm a energia de ionização mais alta. Depois, a gente tem aqui halogênios e metais alcalinos. Halogênios também têm uma energia de ionização alta, mas não tão alta quanto a dos gases nobres. E metais alcalinos estão aqui, né? Tem energia de ionização baixa. Então, o gabarito vai ser qual? Letra B. Gases nobres. Próximo exercício agora, número 2. Sejam dados 5 elementos A, B, C, D e E de números atômicos consecutivos localizados em um mesmo período da tabela periódica. Qual deles apresenta a maior energia de ionização? Então, olha, são 5 elementos, né? Então, eles têm número atômicos seguidos e eles estão no mesmo período. Então, se eles estão no mesmo período, né? Então, digamos aqui, ó, que eu pegue, por exemplo, esse pessoal que tá aqui, ó, vou chegar pra cá. Digamos que eu pegue esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aqui, ó, eles têm número atômicos seguidos, ó, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, qual deles vai ter a maior energia de ionização? Se eles têm número atômicos seguidos e estão no mesmo período, significa, né, que o átomo ou seja, aqui no caso, né, que eu representei pelo flúor, ele vai ter a maior energia de ionização, né? Porque quanto mais para a direita ele tiver, maior vai ser a energia dele, já que todos estão no mesmo período, tá? Então, o que vai apresentar a maior energia de ionização será o átomo E. Próximo exercício, número 3. Um professor consultou numa tabela as primeiras energias de ionização dos elementos bromo, hélio e flúor. Encontra os valores 16,2 eletronvolts, 12 eletronvolts e 9,4 eletronvolts, não respectivamente. Ou seja, esses valores, né, não correspondem a esses valores aqui de forma respectiva. Mais tarde, verificou que tinha se esquecido de anotar a correspondência. Então, ele sabe que são esses 3 elementos, ele sabe quais são os valores, mas ele não anotou qual elemento corresponde a qual desses valores aqui. Mas, através de seus conhecimentos, o professor definiu energia de ionização e conseguiu atribuir corretamente os valores aos elementos. O que ele fez? Então, mesmo sem o professor ter anotado a correspondência correta, a gente não tem como descobrir qual desses elementos aqui pertence a cada um desses valores, né? Energia de ionização. Então, ele está falando, ó, Br, He e F. Vamos dar uma olhadinha neles aqui na tabela periódica? Então, olha, He, F e o Br. Se a energia de ionização a gente viu, né, que aumenta para a direita e para cima, quem vai ter a maior energia de ionização? O hélio.
Então, o hélio vai ser o que tiver o maior daqueles 3 valores ali. O flúor vai ter a segunda maior e o bromo vai ter o menor daqueles 3 valores, certo? Então, vamos colocar a correspondência aqui. Então, olha, o BR, a gente viu que é o menor. Então, se o BR então vai ficar com o valor de 9,4. O hélio vai ser o valor maior, então ele vai valer 16,2. E por último, o F com valor intermediário, 12. Então, ficou 9,4. Então, ficou o BR é 9,4, o hélio 16,2 e o flúor 12. Então, o gabarito vai ser letra B. Ok, gente? E agora, o exercício número 4 diz o seguinte: o elemento de maior eletronegatividade é o que apresenta a seguinte configuração eletrônica. Então, ele está dando para a gente aqui, ó, as configurações eletrônicas. Então, a gente vai ter que descobrir, né, qual é o átomo que o exercício está falando. Sabendo qual é o átomo, a gente vai descobrir, né, qual deles vai ter a maior eletronegatividade. Então, ele começa aqui, ó, esse primeiro da letra A, ele termina em 2s1, né? Esse átomo, né, pela distribuição eletrônica, ou seja, o número de elétrons, ele tem 3 elétrons no total, então ele tem número atômico 3, né? E ele termina em 2s1. Então, olhando aqui para a tabela, ó, quem tem número atômico 3 é o lítio, né? Mas, se a gente olhar só pelo final da distribuição, né? Quem é do grupo 1 termina em S1, o lítio está no segundo período, então o final da distribuição eletrônica dele vai ser 2S1, tá? Então, o lítio é o primeiro elemento, Li, tá? Letra B, o átomo termina em 2p1. Quem vai terminar em 2p1? Vamos olhar para cá. Ó, P1, segundo período, é o boro. Deixa eu marcar eles aqui logo na tabela, para depois a gente olhar. Então, foi o boro primeiro, vimos o lítio. Próximo, 2p2. Quem vai terminar em 2p2, aqui ó, P1, P2, vai ser carbono. Depois vai ser 2p5, final da distribuição. Quem termina em P5, 2p5, é o F, flúor. E o último, 4s1. Novamente, né? Quem termina em S1 é o grupo 1, grupo dos metais alcalinos. Vai ser o elemento que está no quarto período. Então, é o potássio, K. Bom, olhando para cá, ele quer saber, ó, qual que vai apresentar a maior eletronegatividade, né? Lembra? A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons, né? Então, quem que atrai mais elétrons? Né? São os elementos que querem ganhar elétrons, né? Ou seja, são esses elementos, né, que estão aqui do lado direito da tabela, né? Eles têm uma eletronegatividade maior, né, do que os que estão desse lado aqui.
A gente pode até comprovar isso, né? Eu não falei que tinha algumas tabelas que forneciam o valor da eletronegatividade? É o caso dessa daqui, vocês conseguem ver, né? Ela fornece os valores da eletronegatividade, né? Mas de qualquer forma, né? Se a eletronegatividade ela aumenta para cima e para a direita, o elemento que vai ter maior eletronegatividade vai ser o flúor, né? Que é o que termina em 2p5. Então, o gabarito é letra D. De qualquer forma, vamos dar uma olhadinha na eletronegatividade deles, ó. O lítio, eletronegatividade 1, tá? O potássio, 0,8. O boro, 2. O carbono, 2,5. E o flúor, 4. Tá? Então, a gente pode comprovar, né, que realmente ele é o que tem a maior eletronegatividade. Ok, gente? Então, galera, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado tudo bem esclarecido, né? Que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho. Em breve, a gente vai se ver de novo para dar continuidade à matéria, né? Mas por hora, permaneçam em casa, fiquem bem e até a próxima. Beijão, tchau, tchau!